famílias fortes, famílias descobrindo o seu chamado em Deus, homens e mulheres, andando no fruto do teu Espírito e atraindo com ousadia e poder aqueles que estão lá fora sofrendo. É por isso que nós estamos aqui, Pai. Não é um culto qualquer. É um culto de adoração a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos. Honra e glória e poder está nas Suas mãos. Não somos nada sem o Senhor. É o Senhor quem dirige a sua igreja. Obrigada, Senhor Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Aleluia, pode se sentar. Glória a Deus. Amados, que tempo é esse que a igreja está vivendo? Que tempo é esse? Tempo de crescimento. Tempo de prosperidade abundante. Meu Deus. Sabe que no ano de 2019, eu acredito um pouco antes da pandemia, veio no nosso coração as vigílias. Estamos precisando fazer uma vigília aí só de louvor. Porque nós poderíamos estar aqui somente com esse louvor maravilhoso. Vocês perceberam a unção que estava aqui? Meu Deus. Muitas vezes eu me pergunto como é que fica longe, como ficar longe disso? Se nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Como estar longe desta unção? Diga, é impossível. E é por isso que você precisa declarar que essas cadeiras, elas fiquem cheias o mais rápido possível. Amém, queridos? Aleluia. Vocês estão bem? Diga assim, existe espaço para melhorar. Porque Deus é o seu Pai. E Ele deseja que você viva intensamente todos os dias que Ele planejou para a sua vida. Amém? E hoje à noite eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito da voz de Deus. Nós estávamos aí numa sequência de quinta-feira, falando da matéria como ser guiado pelo Espírito. E quando o pastor falou comigo a respeito da escala de domingo, sempre quando nós, ministros, estamos separados para ministrar, nós perguntamos ao Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece os corações. A igreja é dele e nós somos somente os cooperadores. Amém, queridos? E me veio ao coração aquele cenário que nós vimos há um tempo desse atrás, lá na cidade de Minas Gerais, aquelas rochas, de Capitólio, não é isso? E eu estava pensando acerca dessas coisas, e nós sabemos que existia ali alguns barcos que foram, a rocha caiu e atingiu 2 a 3 barcos, mas em alguns vídeos na internet, você percebe que existiam outros barcos distante daqueles que foram atingidos, que estavam fazendo sinais, gritando, para que eles pudessem sair de perto daquelas rochas. Mas eles não conseguiam ouvir. E isso me chamou a atenção porque, na verdade, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja ela está sendo esticada, porque está chegando o dia de nós sermos arrebatados. O Senhor, Ele tem pressa e as coisas vão acontecer no tempo de papai. Amém, queridos? Porque Ele é o dono do tempo. Ele sabe de todas as coisas. Como eu disse nas ministrações que eu estava aqui, nós precisamos decidir fazer a vontade do nosso Deus. Existe uma responsabilidade como nós, igreja, que nós temos
Nascemos de novo não somente para morar no céu, mas para fazer a vontade de Deus aqui nesta terra. Afinal de contas, quando nós chegarmos lá no céu, o Senhor, Ele não vai nos cobrar coisas que nós fizemos aqui, mas o que nós deixamos de fazer, quando de fato Ele falou conosco. E diga, o meu Deus, Ele vive. Aleluia. Deus vive em nós. E a voz dele ecoa dentro de nós. Hoje nós temos a consciência, porque ele foi revelado para nós. Nós temos a mente de Cristo. Quando nós cantamos aqui, e nós olhamos para o cenário que nós estamos vivendo, este amor de Deus nos constrange. Porque nós estamos aqui nesta noite. O Senhor, Ele tem cuidado da sua igreja. Ele tem cuidado da sua igreja. Aleluia. Quem é a igreja aqui? Então, Ele tem cuidado de você. Você crê assim? E você sabe que lá em 1 Coríntios, você pode abrir lá, 1 Coríntios 12. Eu não vou ler esse texto só para nós ganharmos um pouco mais de tempo. Mas aqui em 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais. E lá no verso, deixe-me ver aqui, no verso 12, 2, deixa eu ver se é isso. Ele diz assim, vamos ler a partir do verso 1, ele diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. No verso 2, ele diz, sabeis que quando éreis pagão, de uma maneira ou de outra, fostes fortemente atraído para os ídolos mudos. Antes nós não ouvíamos a voz de Deus porque nós estávamos mortos. Hoje nós ouvimos a voz de Deus porque Ele está vivo dentro de nós. Então Deus, Ele fala conosco no nosso interior, amém, queridos? Porque nós somos um espírito com Deus. Nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Deus vai falar com você dentro do seu interior, dentro do seu espírito, porque é a parte que o homem tem acesso às regiões celestiais. Por que isso é importante nesses últimos dias? Porque muitas pessoas estão aguardando receber respostas de Deus acerca de algumas coisas e elas esqueceram que as respostas que elas precisam estão dentro delas mesmas. Irmã Duda, mas eu sei disso. Mas eu vim aqui para repetir para você. Porque nós estamos atravessando a melhor fase da igreja. Mas nós também estamos atravessando uma fase aonde a palavra diz que o amor de muitos esfriaria. E quando a palavra diz a respeito do amor de muitos que esfriaria, ele não está falando do mundo, ele está falando da igreja. E a igreja, ela precisa estar atenta nesses últimos dias, porque antes nós tínhamos relacionamentos com ídolos mudos. Hoje nós temos um relacionamento com um Deus vivo e poderoso que está dentro de nós, que tem todas as respostas que nós precisamos, aonde nós não podemos e nós não temos a necessidade de buscar nada lá fora, e está tudo dentro de nós. A palavra se fez carne e veio
habitar dentro de mim e dentro de você. Não existe dificuldade alguma de você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra diz que todos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Todos os filhos, aqueles que saíram de uma posição de escravidão e foram transferidos, transportados para o reino do amor de Cristo Jesus. E observando aquela cena, eu pude perceber que muitas pessoas estão deixando de crescer espiritualmente e estão passando a dar a importância para as muitas vozes no mundo. Aonde a voz que precisa prevalecer nas nossas vidas é a voz da palavra de Deus, é a voz do Espírito Santo de Deus. Irmã Duda, mas eu ainda não estou entendendo isso. Se nós temos a consciência que somos uma nova criatura em Cristo Jesus, a palavra se fez carne e veio habitar dentro de mim e dentro de você. Nós somos constrangidos por este amor. Dos nossos lábios só pode sair gratidão por nós estarmos aqui e sabermos que nós fomos aqueles chamados, escolhidos, separados para fazer obras ainda maiores. A igreja tem sido sacudida nesses últimos dias para estar aqui unido como família, amar uns aos outros, suportar uns aos outros de acordo com o que a palavra está dizendo, intercedendo um pelos outros. Porque a voz de Deus, ela fala dentro de você. E é interessante que aqui em 1 Coríntios, lá no capítulo 14, verso 10, ele fala sobre como você deve usar esses dons maravilhosos que o Senhor nos deu. Ele fala sobre o uso correto dos dons. Os dons que Deus deu aos homens, aos seus filhos aqui na terra, é para que você cresça espiritualmente, mas para que você também, unido com a sua igreja, avance, prospere e siga em frente. Os dons não é de fulano, beltrano e ciclano. Os dons é de Deus. É Ele quem Deus. Ele opera como Ele quer. Ele não faz acepção de pessoas. Mas existem aqueles que estão distantes, preocupados com as suas próprias vidas, andando no seu ego. Você sabia que você pode vir para a igreja já cheio da palavra? Saindo de casa, fortalecido, falando com o seu pai. Pai, quem vai estar lá nesta noite, o qual eu vou abraçar? E através da minha vida, ele vai receber Jesus. Amado, sair com expectativa das nossas casas e estar num lugar como esse é fazer a vontade de Deus. Porque Deus está aqui. Deus está dentro de nós. Você sabia que você é resposta de oração para as pessoas que estão perecendo lá fora? Os dons do Espírito, ele opera dentro da igreja, para que a igreja avance. E você pode ser usado nesta noite para atrair aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão andando na sua alma, que ainda não desenvolveram o seu espírito, os seus músculos espirituais, mas você é o homem e a mulher forte de Deus.
que não está aqui por acaso, você está aqui porque você foi guiado. Sabe, queridos, como eu amo ver o Tony aqui. Crescendo e avançando, porque um dia ele estava lá na 513 com uma notícia, com uma voz de morte. Mas ele foi conduzido pelo Espírito para passar na frente da nossa igreja. Até me confundiu com a esposa do pastor. Pastora, pastora, entra aqui. Não era eu. Mas ele entrou e naquele dia ele recebeu a cura. Porque lá nós estávamos com 4, 6, 8, 10 pessoas, mas as pessoas que estavam lá, elas foram para lá com a expectativa de Deus fazer algo através das vidas delas em propósito do reino. Aleluia. Glória a Jesus. Você sabia que por onde você passar, você é um pequeno Cristo? Você é aquele que abraça e as pessoas são curadas? Você é aquele que fala e as pessoas são salvas? O que precisamos? Deixar que a voz de Deus seja o hábito das nossas vidas. Eu quero que você vá lá para Atos. Em 1 Coríntios 14, 10, fala que há sem sombra de dúvida muitas vozes ecoando no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Diga assim, Deus, diga mais forte, Deus é um Deus que fala. Não esqueça disso. Nunca diga, mas Deus não está falando comigo. Não, é mentira. Você que não está ouvindo. Lembra do barco? Aquelas pessoas estavam acenando. Sai daí, vem para cá, está caindo, sai. Elas estavam até vendo, mas elas não estavam ouvindo. Sabe que quando nós não ouvimos a voz de Deus e permitimos-nos ser guiados pelas vozes externas, isso pode nos levar até a morte? É perigoso. A decisão sábia é você não fazer mais nada daqui para frente se você não for guiado pelo Espírito. Existem decisões que precisam ser tomadas, que você acha que tem que ser urgente. Não, não tem que ser urgente, você precisa falar com o seu pai. Ele vai trazer instruções, qual é o momento que você vai tomar determinada decisão. Porque as coisas de Deus são loucuras para aqueles que estão perecendo. Sabe que num tempo como esse você precisa se aquietar. Principalmente quando você está dirigindo seus negócios. Você não pode tomar as decisões precipitadas. Você, como pai, como cabeça do seu lar, você é responsável pela sua casa. Você não pode tomar decisões guiadas na sua alma, naquilo que você pensa, naquilo que você está calculando, naquilo que você imagina. Não, você precisa ser guiado pelo Espírito. Você precisa se aquietar, porque você é a autoridade dentro da sua casa. Se você errar, você vai estar colocando toda a sua família em risco. Meu Deus, sai do perigo, as rochas estão caindo, vem para cá, olha para mim. Eles até viram, mas não conseguiram ouvir. Você está pegando isso? Muitos estão vendo, mas não querem ouvir. Muitos estão se deixando ser levados pela visão. E Deus está falando com o seu povo por dentro. Vá lá
para Atos. Aleluia. Diga, o meu Pai, Ele está vivo. Diga, Ele fala comigo todos os dias. Preocupação, amados, é pecado. Duda, você não se preocupa? Quando ela bate na minha porta, eu mando ela embora. Porque eu não quero me preocupar. Eu não quero permitir que Deus se entristeça comigo. Porque o amor dele me constrange. Porque eu entendo que os olhos de Deus estão sobre toda a terra e Ele não está dormindo. Você sabia que no momento que você está descansando, Ele está trabalhando? Por que nos preocuparmos? Se na força do meu braço eu não consigo resolver determinadas coisas, ao invés de ficar fazendo conta, por que não vai para o quarto, dobra o seu joelho e fala, Pai, qual é a próxima porta que o Senhor vai abrir para mim? Porque o Senhor não fecha a porta, o Senhor multiplica as portas. Crente prospera, amados, em meio à pandemia. Crente tem saúde em meio à pandemia. Crente, amados, vive o extraordinário de Deus. Crente vive os milagres intensos de Deus, queridos. Não, crente não é envergonhado em meio à pandemia, queridos. Meu Deus. E a igreja precisa somente estar na posição. E aqui em Atos 19, apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, quem ama o apóstolo Paulo? Eu queria ter conhecido esse cara. Homem corajoso, né, Vivi? Determinado. Meu Deus. Ele não deixou separado pelo seu passado. Foi ou não foi, pastor? Um passado horrível. Quantos foram os dias que a voz do passado do apóstolo Paulo tentou paralisar a voz de Deus no seu coração? Não, você não é capaz de fazer isso, não. Olhe para o seu passado. Amados, nós precisamos cancelar essas vozes. E nós cancelamos essa voz quando nós permitimos que a voz de Deus, ela prevaleça em nossas vidas. Irmã Duda, mas você está falando, parece que é tão fácil. É difícil quando você está andando na carne. Agora é fácil quando você está andando no Espírito. É fácil quando você abre os seus braços e você entende que você não é nada, que você não é ninguém, que Deus é tudo na sua vida. É fácil quando você deseja e escolhe viver a graça superabundante de Deus nesses últimos dias. Que tempo é esse, amados? Um tempo onde a nossa fé está sendo esticada, onde músculos nossos estão sendo enrijecidos. E por onde a gente passar, mesmo que venha notícias de pandemia, o que sai de dentro de nós é somente boas notícias. Porque nós entendemos por dentro que nada, mas é nada, amados, é absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Não, eu posso estar no meu lugar secreto em Deus, que lá verdadeiramente eu sou mais que vencedora nele. Sabe, queridos, chegou o tempo de nós não termos que dar satisfação mais para homens. Reputação nós não temos mais, uma vez que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Sabe, amados, um louvor como esse dá vontade de jogar o salto para trás e começar a correr pela igreja.
ativando o nosso homem interior, determinando o que o nosso corpo tem que fazer. Afinal de contas, nós estamos aqui num culto racional. Nós entendemos o que nós estamos aqui fazendo. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para dizer o quanto Ele é bom, o quanto nós desejamos viver mais e mais intensamente tudo aquilo que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. Sabe, amados, tem que crescer uma indignação dentro de nós. Não, é nesse lugar aqui. Nós precisamos desejar o lugar do fogo. Nós precisamos desejar o lugar dos milagres, queridos. Ei, não é para você não, porque você está aqui dentro, é para o povo lá fora que está sofrendo. Você vai sair daqui tão encharcado com essa unção, queridos, que vai acontecer o que o apóstolo Paulo aconteceu com ele. Só de você passar pelos lugares, paralíticos vão andar, cegos vão enxergar, a cura vai se manifestar, amados. Mas, irmã Duda, eu não estou vendo nada, e quem disse que é para tu ver? Nós precisamos sair desse estágio. Mas eu não estou sentindo, eu não estou vendo. Não é para sentir, não é para ver. É só para você crer. Porque aquele que crê na manifestação do poder de Deus acontece. Amados, Deus está sentado no seu trono, junto com Jesus, e Ele vela para cumprir a sua palavra. Se Ele disse, ponto final, vai acontecer. Quais foram as promessas que Deus disse para você um dia? Você se esqueceu delas? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua família? O que você está fazendo com o seu ministério? O que você está fazendo com o seu chamado? Amados, Deus tem muito mais para nós. E aqui em Atos 19, tem um contexto aqui maravilhoso. A partir do verso 8, Atos 19, 8. O subtítulo da minha Bíblia diz: Paulo ensina e faz maravilha. É por isso que o Senhor diz na sua palavra que o desejo dele é que todos os homens sejam salvos, mas ele não para por aí. Ele diz que cheguem, que cheguem, que cheguem, que cheguem, que cheguem, que cheguem ao pleno conhecimento desta palavra. Nesses últimos dias, nós precisamos conhecer da Bíblia, nós precisamos colocar a palavra dentro de nós, porque diante de aflição, diante de situações adversas, o que vai se levantar de dentro de nós é palavra. Decisões são tomadas no Espírito a partir do momento que você está cheio, porque se você não estiver cheio, você vai errar. A linha do espírito da alma é uma linha muito tênue. Se você não estiver fortalecido em Deus e na sua palavra, você não vai conseguir discernir o que é a voz do mundo, o que é a voz da sua carne, o que é a voz de Satanás. É por isso que 1 Coríntios 14, 10 diz que existe muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Existem vozes que estão querendo nos tirar dos planos, das práticas e dos propósitos de Deus para esses últimos dias. O que nós precisamos fazer? Atentar para aquilo que o Espírito Santo está falando nesses últimos dias. É uma questão de decisão. Eu decido estar aqui, eu decido crescer, eu decido avançar, eu decido ser ministrada pelo Espírito. Tem gente procurando coisas eloquentes por aí, extraordinárias, aonde o Senhor nos ensina que tudo o que nós precisamos está dentro de nós. A palavra, ela é simples, a palavra, ela é verdadeira,
E você tem o poder dado por Deus para ter o discernimento acerca de tudo o que você precisa. Seremos ensinados pelos mestres, receberemos unções dos pastores, profecias dos profetas, mas tudo vai estar dentro de você. E sabe que o apóstolo Paulo estava aqui, e eu achei interessante esse texto, porque eu nunca tinha visto com esses olhos. Meu Deus, o Espírito Santo nos ensina tanto. E ele diz aqui no verso 8, assim durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. A ousadia está dentro de nós. Você não precisa ser aquele ministro tão eloquente. Você precisa ser um ministro cheio do Espírito. Você sabia que o que faz, quem já andou em cachoeira aí sabe, quanto maior a queda d'água, mais próximo você está da água, menos barulho você escuta externamente. O segredo é estar sendo influenciado por esta palavra, próximo dela, porque você não vai se perder. Por mais que você não esteja vendo, você tem a certeza dentro de você que aquilo que Deus prometeu, e Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir, Ele vai cumprir na sua vida. Vão até falar mal de você, vão falar que você é louco, mas você não vai se importar, porque você é aquele que vai esperar em Deus. 3 meses o apóstolo Paulo estava ensinando. Eu acredito que ele estava ensinando e ele estava desejando dentro dele ver os dons do Espírito acontecendo em seu meio. Eu creio, porque quando eu li, o Espírito Santo me disse: ei, é no meu tempo, não é no seu tempo. É no meu tempo que as coisas vão acontecer, não é no seu tempo. Pega isso para você. Talvez ontem você estava se deixando murmurar e falar: mas pai, eu tenho te pedido tanto e a resposta não está chegando. Pronto, eu vim hoje aqui para te dizer que você não deve mais falar isso. Você precisa continuar esperando em Deus. Porque o tempo é dele, não é seu. E quer saber, ele vai te suprir em todas as suas áreas. Ele vai demonstrar que ele é Deus. Quem faz é ele. Não é na sua força, não é nos seus pensamentos, não é na sua inteligência. É Deus fazendo através de você. E na medida que você obedece, dá os passos de fé, Deus vai te revelando todas as coisas. E você vai ficando feliz. Ah, mas porque não tem ocasião melhor, quando você vivencia algo que o Senhor falou com você e você fala: meu pai, eu estou no caminho certo. Quem já experimentou isso daqui? Meu Deus! Não precisa de profeta para isso não, queridos. É Deus trazendo os sinais de que você está caminhando certo, que as coisas estão acontecendo, que Ele te ama e Ele vai continuar te protegendo. E aqui diz assim: todavia, alguns deles demonstraram que os seus corações estavam petrificados e descrentes e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Ei, amados, não interessa o que o povo está falando lá fora, somente creia. Ah, o Brasil não vai para frente. Não permita sair isso de dentro da sua boca. Saiba que o Brasil pertence
Deus. E Ele está cuidando da nossa nação, amados. É eu e você governando nos próximos anos. Porque os olhos da igreja estão sendo abertos nesses últimos dias. Você entendeu que você não pode mais ficar alheio a qualquer situação política. Você precisa orar no Espírito. Deus vai trazer revelação ao seu Espírito. Para o que é melhor para você e para a sua família. E diz assim, Paulo então afastou-se deles e tomando consigo os discípulos começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Verso 10 diz, e assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a voz, ouvir a palavra do Senhor, tanto judeu como grego. Durante 2 anos, amados. Mas a palavra diz que todos os habitantes ouviram essa palavra. Deixa de ser imediatista. Deus está querendo exercitar você. E aqui no verso 11 diz, Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Eu tenho certeza que Paulo almejava isso. Ele ensinava e ele dizia, Pai, vai chegar o dia que muitos crerão e os milagres extraordinários acontecerão. E aqueles que estão zombando do seu nome, do seu evangelho, vão reconhecer que eu estou no lugar certo. E diz que de tal maneira que até os lençóis e aventais de Paulo eram usados, levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades. 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 É por isso que dentro do rema tem a palavra, tem a matéria Cristo, aquele quem cura. Porque se precisar haver imposição de mão, vai haver, mas a palavra vai curar. Esse é o diferencial, amados. Que nós não precisamos de gritaria, nós não precisamos de exposição, nós não precisamos ficar passando aqui meia hora falando sobre as mazelas de Satanás. Nós precisamos somente ensinar a palavra, que Cristo é aquele que cura. Ontem, hoje e eternamente. Não, mas a minha vizinha não tem fé, mas você tem fé, você vai trazer ela, você vai estar cheio do Espírito, você vai ajudar o pastor Jason. E coisas extraordinárias acontecerão aqui na próxima quinta-feira. Não é o pastor Jason, não, é a palavra. Porque ele é um homem espiritual. E o homem espiritual é aquele que não dorme. É aquele que está atento com as coisas que estão acontecendo. Sabe por que muitas vezes, o Espírito Santo me falou hoje, muitas vezes o pastor Wellington vem aqui e repete às vezes um exemplo, 1, 2, 3 vezes. É para algumas pessoas pegarem e verem o que ele já está vendo. Porque nós precisamos andar como homens espirituais. Pega junto. Para de divisão. Tenha um só sentimento, um só amor. Que a igreja cresça, que a igreja avance, que o reino seja expandido. Vamos promover pessoas, amados. Vamos ensinar o que nós já sabemos. Oh, meu Deus.
Deus tem trago experiências para homens e mulheres aqui. Ei, saia dessa caixinha. As experiências que Deus tem te dado é para você ajudar outras pessoas. Não é para você se glorificar aqui, não. Ensine a outros. Sabe o que mais me surpreendeu dessa palavra da fé quando eu entrei no Rema? Que quando eu era mais jovem, não que eu seja velha, amém? Graças a Deus que a Zilmar não está aqui, né? Ela está chegando, amém? Ai, Jesus! Eu tinha muitas visões, sonhos, discernimento de espíritos, e eu não sabia como me mover, como administrar isso. Comecei a ler os livros do irmão Reagan e, de repente, o louvor pode subir. O louvor pode subir, é sério. Faltam 7 minutos. Eu estou sendo treinada, amém, Tony? Glória a Deus. Vocês estão tão sérios. Essa palavra é boa, amados. É só para que os olhos espirituais eles fiquem aguçados nesses dias. Nós já estamos terminando, faltam 6 minutos. Teve gente que começou a computar aí, olha, você passou 15, o outro passou 18. Eu falei, hoje eu não vou passar, em nome de Jesus. Mas vocês estão aprendendo alguma coisa? Amo vocês, igreja. Esse foi o lugar que o Senhor me plantou. É por isso que eu estou aqui. Eu peguei aquela palavra de Jeremias, ele diz, olha, é o Senhor quem te planta. O lugar aonde você for plantado e você obedecer, você vai orar, vai crescer e aquele lugar vai crescer junto com você. Eu desejo que todos nós cresçamos e avançamos juntos. Todos prósperos, curados, sarados. Ofertando para lá e para cá. Sabe, queridos, e o irmão Reagan, quando eu comecei a ler os livros do irmão Reagan, eu comecei a ver os exemplos dele e eu disse, meu Deus, eu vivia isso e ninguém nunca me ensinou nada disso. E eu disse, esse é o lugar que eu preciso estar. Vamos continuar aqui rapidinho? Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos por ele. Expedidos deles. Amados, doença não vem de Deus. Quando um doente ele é curado, o espírito imundo que estava sobre ele sai. E aqui diz, e alguns judeus que peregrinavam praticando o exorcismo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando em corujos por Jesus a quem Paulo prega. Verso 14, os que assim procediam eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, e um dos chefes do sacerdote dos judeus. Verso 15, certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu, Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto, vós quem sois? Nós precisamos ser verdadeiros nesses últimos dias. Eu quero trazer um alerta para a igreja nesses dias. Deus é aquele que conhece o seu coração. E diz, então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência, que desnudo e feridos fugiram daquela casa. Verso 17. Assim que esses acontecimentos se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amados, o que nós precisamos fazer é permanecermos na posição que Deus nos colocou. Verso 18 diz, muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Isso é a palavra que faz, queridos. Ela limpa cada um de nós por dentro.
E no verso 19 diz, da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo os seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Aí diz, calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. E isso era um grande valor naquela época. Se desprendendo das coisas que não nos deixam avançar. E no verso 20, queridos, ele diz, e assim a palavra do Senhor era grandemente propagada. Assim a palavra do Senhor era grandemente propagada. Se você decide se expor a esta palavra, permitindo ouvir a voz de Deus, ela vai emudecer todas as outras vozes, ela vai calar todas as outras vozes, vozes do pecado, vozes do medo, vozes da preocupação, ela vai fazer calar todas essas vozes. E de forma grandiosa, a palavra de Deus, ela vai ser propagada por onde você passar. Mas ela não para aí, ela diz aqui, e prevalecia poderosamente. Sabe qual é o recado da parte de Deus nesses dias? Que a palavra de Deus, ela precisa prevalecer nas nossas vidas. Não, aquele povo, não era aquela cidade não, amados. Aquele povo, eles estavam sendo restaurados por dentro. E eles só estavam crescendo, porque a palavra de Deus que o apóstolo Paulo estava declarando, ela estava sendo ensinada, ela prevalecia como árbitro da vida deles. Você pegou isso? Nós só vamos avançar de níveis, nós só vamos experimentar os milagres de Deus, nós só vamos experimentar o extraordinário, a superabundante graça de Deus nesses últimos dias, se nós como igreja entendermos que a palavra de Deus, ela precisa ser o árbitro das nossas vidas, independente do que eu estou vendo, independente do que eu estou sentindo, eu preciso decidir colocar a palavra em prática e entender que se Deus falou, então vai se cumprir na minha vida e ponto final. Aleluia. Como diz no Nordeste, o sangue pode estar dando na canela. Dessa posição ninguém me tira, daqui eu não saio. É aqui que eu vou permanecer. E eu sou aquela que vou experimentar os milagres extraordinários da parte de Deus. Não para o meu ego, mas porque eu desejo que as pessoas avancem e recebam esse amor que Deus me deu. Diga, meu Pai é bom. Diga, a voz dele fala dentro de mim. Diga, eu estou avançando. Diga, eu estou crescendo. Diga, através da minha vida, muitos serão sarados, muitos serão curados, serão libertos. Diga, e eu vou experimentar de grandes milagres nesses dias. Aleluia. 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 Sabe, queridos, o Senhor, Ele nos dá visões. Pega isso. Fica com isso. Fica com aquilo que Deus está falando com você. Segura isso firmemente, amados. Ajuda o trabalho dos seus pastores. Ajuda o trabalho dos seus pastores. Ajuda o trabalho dos seus pastores. Lembre que você é cooperador dele aqui.